Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Hoje, quarta-feira, vamos estudar mais duas perguntas da nossa lição bíblica diária, a pergunta 7 e a pergunta 8. Na pergunta 7, nós temos aqui o seguinte questionamento: com que falta de fé se portou Tomé diante da presença de Jesus Cristo naquela noite, ali no dia de domingo, após o domingo ali, na noite, no pôr do sol ali do domingo, Como é então que ele se portou quando Cristo se apresentou no meio deles, E soprou, pediu para olhar, soprou o Espírito, mas antes disso, ele diz assim: olha aqui do meu lado, veja que sou eu mesmo, olha as marcas nas minhas mãos, tal, Desejou a paz duas vezes para ele, Pois bem, então diante daquilo tudo, como se portou Tomé? Naquele primeiro momento ele não estava, diz o texto bíblico, mas logo em seguida ele chega aí, em outro momento. Como é que diz aqui o versículo 24 e 25? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus, aquela primeira vez, final do domingo ali, final da tarde do domingo, entrando para segunda-feira no pôr do sol. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Que coisa, Então, os discípulos encontraram Tomé, que não estava naquele lugar, naquele local, quando Cristo se apresentou, disseram para ele o que aconteceu, que havia visto a mão de Cristo, colocado os dedos no buraco lá dos pregos na sua mão, mostrado o lado. Aí, obviamente, diante disso, Tomé que diz: eu também quero ver, igual vocês. Eu quero ver, eu quero tocar para que eu possa acreditar. Se eu não ver, eu não creio. Veja aqui algumas coisas interessantes aqui, Veja a honestidade de Tomé, primeiramente, Alguém muito honesto, que sabia que era um homem de pouca fé, que não tinha fé mesmo, Só via, só cria se visse, só passava a crer se tocasse, Então, nesse ponto, ele não é hipócrita, É um ponto positivo. O ponto negativo é que ele não acreditava em várias testemunhas, é um ponto negativo, E não acreditava, obviamente, no que os discípulos disseram. Ei, mas ele disse que ia ressuscitar. Eu não tenho dúvida que os discípulos relembraram Tomé desse fato. Ele não disse que ia ressuscitar? Aí a Tomé: não tem jeito. Se ele se apresentou para vocês, por que ele não pode se apresentar para mim? Só creio se eu vê-lo e eu tocar lá, colocar os meus dedos lá, nos buracos das suas mãos, aonde os romanos perfuraram a sua mão com os pregos, e se eu colocar a mão na sua lateral, aonde a lança traspassou ali o seu coração. Eu tenho que colocar a mão lá, não basta ver, eu tenho que ver e tenho que tocar. Veja só, Então, são dois pontos aqui muito claros. Um positivo, no sentido de honestidade. Tomé não é hipócrita. Pior seria se Tomé dissesse: eu creio, mas não cresce, Eu creio, mas não cresce, Eu creio que Jesus realmente ressuscitou. E quando Jesus aparecesse para ele, ele corresse com medo. Não. Aí era uma mentira, era uma falsidade. Mas Tomé realmente, nesse sentido, ele não é hipócrita, Mas realmente a falta de fé nele ali, Realmente foi. E eu não sei se isso não aconteceria com os 12, Com os 12 não, com os outros 10, Que se não tivesse lá, também não dissesse a mesma coisa. Eu vejo Tomé aqui como representante de grande parte, da maioria absoluta da humanidade, que só crê depois que vê, O próprio Cristo, sabendo da necessidade, de todos nós, da raça humana, ele deixa bem claro lá para os seus discípulos, inclusive para Tomé, lá quando ensinava, lá no início, nós estudamos isso aí, não se me falha a memória ali, achando capítulo 3 e 4 de João,
quando o próprio Senhor Jesus, né, diz que está indo lá para a região ali da Galileia, e ele diz que vai fazer muitos sinais, porque se eles não vissem os sinais, não creriam, eles teriam que ver para crer, né? O próprio Cristo diz, se não virem sinais, não crereis, ele diz para os próprios discípulos. Então, para Jesus, não era nenhuma novidade Tomé falar dessa forma. Não era nenhuma novidade. Isso é do ser humano. E os discípulos não eram super-heróis, diferente da gente não. Eram homens como a gente, sujeitos às mesmas paixões, assim como diz Tiago lá no seu livro, falando de Elias. Elias é o maior dos profetas? Mas é um homem como eu, como você, sujeito a todas as paixões. Pronto. O que é que Elias pode fazer que eu não posso fazer? Qual o poder que Deus deu a Elias que não pode dar para mim? Ora, a diferença é que ele teve fé, acreditou e o Senhor usou. Se eu buscar o mesmo, o Senhor pode me usar segundo a vontade dele ou não, não é mesmo? Pois bem, então Tomé diz aqui, né, de maneira nenhuma o crerei se eu não colocar a mão, o dedo no buraco dos cravos, e se não puser a mão do seu lado. Que coisa, né? Assim é o Tomé, né? O Tomé aqui, né, que entrou para a história como homem sem fé, sendo ele um grande apóstolo, um homem de Deus poderosíssimo na obra de pregação do Evangelho, mas esse fato triste aqui dele fez dele um símbolo pejorativo da falta de fé, né? Sendo ele um apóstolo, um escolhido por Cristo, mas diante deste fato aqui, dessas palavras infelizes, ficou marcado para sempre como o homem sem fé, o Tomé, e que não era exatamente assim. Quando nós paramos para olhar, muitos de nós, e até muitos dos discípulos que ali estavam, poderia ter a mesma posição que Tomé teve. Continuando, amados, vamos agora para a pergunta 8, dando continuidade à pergunta 7, né? Quando Tomé declara lá claramente que só passa a crer que Jesus está vivo, que ele ressuscitou, se ele visse com os próprios olhos, se ele tocasse com o dedo e com a mão nas marcas deixadas pelos cravos da cruz e também pela lança do lado de Cristo, né? Então, isso é no versículo 24 e 25. No versículo 26, Jesus aparece para ele. E agora aqui no versículo 27, nós vamos responder aqui a seguinte pergunta. Que disse Jesus para Tomé fazer para que ele cresce? Ou seja, para que ele cumprisse o que ele tinha acabado de dizer. Porque ele acabou de falar que Cristo apareceu, né? Justamente porque para testar ele realmente, né? E aí Tomé vai dizer o seguinte. Depois disse a Tomé, Jesus disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. Veja o buraco aqui do meu lado que a lança fez. E não sejas incrédulo, mas crente. Veja só que coisa, né? Cristo repreende ali Tomé no sentido de motivá-lo a acreditar, a partir dali, a acreditar naquilo que os olhos dele não viam. Porque existe um fundamento da fé que o autor do livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, deixa claro que a fé genuína é aquela semelhante a de Abraão, o pai da fé. É uma fé que não cobra evidência, que não cobra tocar na mão, né? Eu tenho que ver uma ferida para acreditar, as chagas de Cristo eu tenho que ver, senão não acredito. A fé genuína, a fé pura, ela não cobra evidência. Ela não carece ser tocada pelas mãos ou com os olhos. Ela não precisa disso. A fé genuína, ela é aquela que não é aquilo que não se pode ver, diz lá. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e o relato daquilo que não se pode ver. Está lá em Hebreus 11:1. Então a fé é isso.
né? A fé é um fundamento firme, mas não é necessário que os olhos alcancem aquilo para que você possa crer, não. Eu creio que Jesus Cristo vai voltar nas nuvens dos céus. Mas isso não aconteceu ainda. Os olhos não veem. Meus olhos não veem isso. Mas a fé me garante que eu vou ver. Conversando com o amado irmão hoje, ele dizia uma coisa muito bonita. Irmão, a vida eterna é real. A vida eterna é verdadeira. A vida eterna existe. Mas como é que você vai dizer isso para as pessoas que não têm fé? Elas jamais vão acreditar. Elas estão vendo o povo morrendo, como é que ela vai acreditar em vida eterna? Não é mesmo? Ela vê o mundo sem jeito, ela vê pessoas que não param de roubar, de ser corrupta, o mundo vai sempre de mal a pior. Como é que essas pessoas que estão sendo cativadas pelas coisas reais deste mundo vão acreditar em algo que o olho dela não vê? Então a gente entende completamente Tomé, né? Entende. Não aceitamos, mas entendemos. Entendemos perfeitamente. Então Tomé, ele é aquele que não atende às especificações da verdadeira fé genuína. Ele tinha que ver para crer. E agora Cristo vai ali puxar a sua orelha, né, vai dar ali uma exortada na frente de todo mundo, vai dizer assim, pare de ser incrédulo, né, deixa de ser incrédulo, Tomé. Ser crente, toque aqui para você. Você está me vendo. Mas agora, para crer mesmo, você tem que colocar a mão. Agora, porque Tomé não estava vendo o antigo corpo de Jesus. O corpo que estava ali era um corpo transformado. Era um corpo revestido da imortalidade, da incorruptibilidade, né? Um corpo glorificado que Deus já traz da sepultura, sim, para ser a primícia dos que dormem, né? Então, Tomé, vendo aquele corpo diferente, acostumado a ver o corpo, né, de Jesus Cristo antes de morrer e de ressuscitar, e aí Tomé, não, eu quero ter certeza, né? E aí, deixa bem claro aí, né, que Cristo dá essa ênfase. Não seja incrédulo. O incrédulo é aquele que só acredita quando vê. E quais são os perigos de você só acreditar naquilo que vê? É justamente o que essa igreja aí está enganando todo mundo, né? Ora, a igreja que aí está, ela convida todo mundo para o culto da cura, da libertação, a missa da cura, a missa da libertação, né? Tem isso hoje aí. E quando chega lá, muitas vezes o pastor, esses mercenários aí, né? Esses fraudulentos que existem aí, contrata alguém para se fazer de endemoniado, paga lá um dinheiro para ele, e ele simula uma cura, uma libertação do demônio, né? Um falso aleijado numa cadeira de roda que vai andar, e o sujeito coloca uma gema de um ovo na boca, o cara faz uma oração, dá umas tapas nas costas, ele cospe para aquela gema lá na boca, e a pessoa disse que ali era um tumor, que ele vomitou o tumor, como eu já vi casos semelhantes, né? E esses espetáculos tristes têm ocorrido por aí, e as pessoas têm acreditado porque os olhos dela viram alguém se levantar de uma cadeira de roda, viu alguém cuspir ali um suposto tumor, viu, e tantas coisas mais que são vistas, né? Muitas delas são induções mentais, né? Verdadeiras aulas de hipnose e outras coisas mais que têm ocorrido nesses cultos, muita neurolinguística, né? Muita programação neurolinguística. Então tem muito isso, e o povo tem acreditado, e esse é o perigo de se acreditar naquilo que vê. A fé, o Satanás atua muito nisso, né? Na vista. Se Deus atua no ouvido, Satanás atua na visão, né? Faz até descer fogo do céu à vista dos homens, de lá, Apocalipse 13, né? A segunda besta, o grande engano. Paulo vai dizer em Gálatas 1, né? Ainda que desça um anjo do céu e os seus olhos vejam ele, um anjo de luz do céu, pregando outro evangelho, você está vendo ele. Se ele pregar o ouvido, outro evangelho, você vai... Como é que eu vou reprovar um anjo, um sujeito de 3, 4 metros de altura, glorioso? Satanás transfigura em anjo de luz, anjo de luz. Imagine um sujeito aqui glorioso, alto, bonito,
pregando uma coisa maravilhosa, numa linguagem erudita perfeita, uma capacidade de argumentação, de convencimento incrível. O sujeito que está acostumado a acreditar naquilo que vê, é muito frágil. É por isso que a fé é o firme fundamento, ouvir a palavra de Deus, e é o firme fundamento daquilo que não se vê, é daquilo que se ouve. E quando o Cristo puxa a orelha de Tomé aqui, ó, não seja mais incrédulo, ou seja, não seja da visão. Crer, seja do ouvido. Ouvir a palavra de Deus. Você não escutou eu dizer várias vezes que no terceiro dia, ao terceiro dia, o Filho do Homem retornaria? Olha só, que nós também possamos ter esse mesmo ensinamento. Se a gente for por aquilo que vê, nós estaremos prontos no grande teste, que é pelo ouvir a palavra de Deus.